Boa noite a todos. Estamos aqui, Patrícia e eu, para dar continuidade então no desafio que o Paulo e a Jaque então lançaram na semana passada. E a gente está trazendo uma palavra para o nosso grupo caseiro. Boa noite a todos. Estamos com bastante saudade de cada um. Que bom termos esse momento para podermos conversar, refletir um pouquinho sobre as maravilhas que Deus faz, que Deus é nas nossas vidas. Então, como a gente sempre faz, né, a gente quer seguir mais ou menos aquilo que acontece no nosso grupo caseiro. Então hoje a gente quer trazer os testemunhos, porque nós já estamos no último dia de junho, né, a metade do ano já se passou, e Deus tem feito muitas coisas na nossa vida e também acredito que esteja fazendo na vida de vocês. Então a gente quer usar esse espaço para testemunhar algo que está acontecendo na nossa casa, na nossa família. Então, assim, irmãos, no início de abril nós tivemos uma notícia, né, desagradável, que foi quando a minha mãe descobriu que estava com um câncer na mama. E foram uns dias bem difíceis até agora para nós, mas a gente quer estar compartilhando um pouquinho de como a gente tem passado por esses momentos difíceis, assim, como Deus tem agido em cada detalhe dessa nossa jornada com ela. Então, quando nós descobrimos no início de abril esse câncer, na primeira noite que eu fiquei sabendo, eu orei muito de madrugada e pedi a Deus para estar nos mostrando o que eu deveria fazer, que médico procurar, né? Quais os recursos então a procurar e para quem que eu deveria estar pedindo ajuda em oração. Eu senti muito forte isso. E Deus me mostrou muito nítido uma irmã que congrega com a gente na nossa igreja. Então eu conversei com ela na manhã seguinte e ela também orou e trouxe uma palavra que deu muita tranquilidade ao nosso coração, tanto de mim quanto o Sandro, também passei para minha mãe, que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E a partir desse versículo, eu senti assim que Deus estava cuidando de cada detalhe, que estava trabalhando nas nossas vidas, na vida da mãe. Então nós fomos até Porto Alegre, né? Começamos com um médico particular no Moinho de Vento, o tratamento, quer dizer, a princípio os exames, né? E dali por diante surgiram 3 alternativas, que foi uma do plano que a mãe tem, o plano de saúde, e também desse médico particular. A mãe fez todos os exames e nós pegamos esses exames e fizemos um encaminhamento aqui no SUS de Camaquã para conseguir, né, as quimioterapia pelo SUS, porque todo mundo sabe que é um valor bem caro, bem alto, né? E meu pai teve um desgaste grande na soja esse ano por causa da consequência da seca que a gente teve no nosso município, na nossa região, então ficaria bem caro para pagar. Em 2 dias nós encaminhamos essa documentação dela para conseguir uma consulta em Porto Alegre e em 2 dias foi conseguida essa consulta. Então, a partir disso eu vi quanto Deus já estava trabalhando nisso, porque as pessoas que trabalham no SUS me falaram que num momento normal seria de 10 dias, mas como nós estávamos se tratando de uma pandemia, estava bem no início de abril, seria muito mais que isso, né? E Deus foi tão bom que em 2 dias ela conseguiu a consulta em Porto Alegre. Essa equipe que começou a atender ela em Porto Alegre, foi no Hospital Fêmea, era a mesma equipe do Moinhos, que ela já também estava sendo atendida. Então esse médico particular também conseguiu ter um contato grande, uma unidade com a equipe do SUS, e a mãe começou a fazer as quimioterapia. Mas também nós tivemos uma dúvida muito grande, que nós tínhamos os médicos particulares, pelo SUS e pelo convênio dela. Então qual seria o melhor, né? O que Deus estava nos mostrando, onde que nós deveríamos seguir em frente. Então também Deus me mostrou uma irmã, que era para mim estar compartilhando com ela, e essa irmã foi muito feliz, ela ouviu a voz de Deus
e trouxe uma palavra, né, também que eu compartilhei com a mãe. Então foi que nós decidimos seguir pelo SUS. E eu vejo que foi assim bem de Deus, porque através do SUS a mãe foi fazer um outro procedimento e aí foi descoberto que ela também estava com câncer na axila. E se nós tivéssemos ido pelo convênio, ela não teria descoberto, ele teria feito uma cirurgia primeiro. Então, cada detalhe Deus tem cuidado de nós, né? Também vejo assim, o quanto Deus tem feito na nossa família, enquanto meu pai e minha mãe, a gente tem ficado muito mais unido. Nós temos ido para Porto Alegre juntos, né? O Sandro é um motorista, meu e da mãe. E temos conversado muito, né? Podemos falar de Deus, temos um contato muito maior que nós não tínhamos nessas idas em Porto Alegre. Também, nesse tempo que a gente fica dentro do hospital, eu com a minha mãe, o Sandro não tinha onde ficar. Então também Deus providenciou um apartamento que ele pode ir, que ele pode ficar. Assim ele não precisa ficar na rua, nem estacionado, né? Porque é bem perigoso. Então Deus tem cuidado de cada detalhe. Ela já fez 3 quimioterapias. Quando ela terminou a segunda, ela foi examinada alguns dias depois e foi constatado que, graças a Deus, esse tumor já diminuiu. Então Deus tem agido, né? Nós temos orado muito para Deus estar curando ela, mas que se não for uma cura de sobrenatural, né? De momento assim que a gente imagina, que um milagre, que seja através desse tratamento, e a gente sabe que tem um propósito, né? Nós decidimos não murmurar e tá agradecendo por a oportunidade de fazer esse tratamento, por cada coisa assim que Deus tem nos falado cada dia. Nós oramos muito também pelos efeitos colaterais, né, que esteja diminuindo dela, e Deus também tem nos atendido. Temos orado com o João Vitor, com o João Gabriel em casa, e Deus tem atendido assim todas as noites. A gente senta e ora, e a gente vê o poder de Deus agindo assim na vida dela. Então a gente gostaria muito de compartilhar isso, né, com vocês, pedir para continuarem orando por ela, por nós também que estamos indo para os hospitais em Porto Alegre, né, que esteja nos cuidando, que Deus esteja cuidando para que nenhum mal nos aconteça, né, que a gente fique bem, e agradecer pelas orações de vocês. Então, dando continuidade ao testemunho, né, quando nós soubemos do diagnóstico dessa enfermidade, procuramos o pastor Luiz e logo em seguida começou o relógio de oração na comunidade, né? Então, desde o início, né, quem vê o nome Dona Zilda, que o pastor Luiz tem colocado, então é a mãe da Patrícia, que está em oração desde o início do relógio de oração, constantemente é colocado o nome dela, e a gente crê que a oração tem poder. Então esse é o nosso testemunho, queremos estar juntos no futuro, que a gente possa estar contando cada detalhe do que Deus tem feito, dos milagres, das maravilhas, e a gente crê que Deus está no comando, e a gente está passando por isso. É algo que a gente vai passar, e Deus já deu a vitória. Então, pessoal, como a Patrícia disse, a oração é a arma que a gente tem, e a oração é a chave que abre a porta, então, para os milagres, que abre a porta para a gente falar com Deus. Então, eu tenho comentado aqui, quando a gente faz oração com os guris, com a Patrícia, comigo, com o João Gabriel, com o João Vitor, de que a oração é o momento que a gente fala com Deus. Assim como diz Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, no momento que a gente chega a Deus, fala com Ele, Ele vem e nos ouve e também fala com a gente. Eu quero convidar vocês para a gente estar abrindo a Bíblia em Lucas 18, de 1 a 8. Em que Jesus conta uma parábola e fala sobre a importância da oração. Então, Lucas 18, de 1 a 8, Patrícia vai estar lendo para nós. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito os homens.
Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nessa parábola, Jesus propõe duas coisas para a gente pensar e refletir essa noite. Jesus fala dessa viúva que procurou o juiz incessantemente, dia após dia. Ela tinha uma causa para ser julgada, mas ela não desistiu, não desfaleceu, como diz a Bíblia. E assim, o Senhor Jesus diz que nós devemos procurar a Deus através de oração, dia após dia, incessantemente, buscando, falando para Ele aquilo que a gente precisa, falando para Ele o que a gente está sentindo, falando para Ele os nossos sonhos, nossas expectativas. E como para o seu povo, que clama de dia e de noite, será que Deus não vai ajudá-lo? Então, nesse momento, eu quero animar vocês. Se vocês tiverem alguma causa, algum pedido, algum propósito, algum desejo, faça chegar até Deus através da oração. Ore todos os dias, fale com Deus, como diz Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, a primeira questão, buscar a Deus incessantemente. E a segunda questão está no versículo 8, em que diz: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Jesus está dizendo de que nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar com fé, crendo que nós vamos receber, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, crendo que se estamos passando por algo, tem um propósito. Assim como eu e a Patrícia estamos passando por essa dificuldade, essa enfermidade, com o asilo da minha sogra. Nós cremos que tem um propósito para isso. E nós cremos que nós vamos glorificar a Deus nesse propósito. Assim, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, creia que Deus tem um propósito. Tenha fé de que Deus vai estar junto, vai estar ajudando e vai estar trazendo uma vitória para vocês, trazendo um alento. Então, essa palavra a gente quer deixar essa noite para vocês. Leiam com calma depois, Lucas 18, de 1 a 8. A oração é a chave que abre as portas. E a chave ela serve para abrir as portas que estão fechadas. Aquilo que está impedido, aquilo que está difícil. Quando nós temos a chave certa, com certeza nós vamos abrir as portas. Então, fiquem com Deus. Nós queremos estar deixando um grande abraço para vocês. Como a Patrícia disse, estamos com saudade da nossa reunião, dos nossos cultos que são assim muito especiais. Mas nós queremos deixar um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E queremos convidar o Aloysio e a Kika, então, para que possam estar fazendo o próximo vídeo, a próxima palavra, então, em forma de desafio, para que possam também estar compartilhando com a gente aquilo que Deus tem trazido ao coração deles. Então, fica o nosso convite para o Aloysio e para a Kika. Fiquem com Deus e um grande abraço. Então, nesse momento, nós queremos trazer um louvor. Convidei João Vitor aqui, meu companheiro de viola, para estar louvando ao Senhor junto com vocês. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono.
Senhor para estar encerrando esse momento, então. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento, Senhor, que a gente pôde estar compartilhando o nosso testemunho, compartilhando da palavra. Te louvamos pelo louvor. Queremos agora, Senhor, te pedir que esteja abençoando cada irmão que está na sua casa, cada irmã. Esteja abençoando as famílias, livrando de todo o mal. E que tua mão possa estar, Senhor, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e o nosso país. Nos livrando das enfermidades, das pandemias. E que esteja abençoando cada um agora, Pai, na sua casa. É o que nós te pedimos, crendo com fé, em nome de Jesus. Amém.